e depois desta história um bocadinho emocionante, mas ao mesmo tempo que serve também de introdução para a mensagem que preparei hoje, e não a escolhi ao acaso. Quero partilhar com toda a igreja nesta manhã um excerto. Vocês me deram... ok, não posso estar a carregar. Um excerto que li há uns meses atrás num livro, e não sei se vocês também o leram. E essa é a minha primeira pergunta. Se vocês se lembram de ter lido este excerto que vos vou apresentar. Se vocês quiserem descer, como tem algumas frases assim, sempre acompanham. E diz assim: os estudos sobre como os valores e as crenças em organizações como as igrejas são transmitidos às gerações subsequentes mostram que os fundadores apresentam elevados níveis de compromissos com as crenças. Foram eles os primeiros a defendê-las. Passando de uma geração a duas, muitos perdem de vista os princípios que estão por detrás dos valores. Eles podem continuar a par com a organização, mas frequentemente fazem-no por hábito. Nas gerações subsequentes, os hábitos tendem a cristalizar sob a forma de tradições. A paixão dos fundadores já não está presente. Alguém se lembra de ler este excerto? Temos ali o irmão Francisco que se lembra. Mais alguém que se lembra de ler? Ui, isto é péssimo. Este excerto estava na lição da Escola Sabatina do dia 12 de junho de 2019. E a verdade é que quando li este excerto, fez-me pensar, e fez-me pensar de tal forma que hoje estou aqui a partilhá-lo com vocês e, portanto, não me saiu assim tão rapidamente da cabeça. E aproveitando o período de férias, que nós ficamos um bocadinho mais bronzeados e recarregamos a nossa vitamina D, é sempre um momento também muito bom para lermos alguns livros. E então decidi escolher um livro, este que vou aqui partilhar com vocês, que falasse um pouco da história, da origem da nossa igreja, dos fundadores da nossa igreja. É uma biografia da nossa irmã Ellen White, escrita pelo seu neto Tiago White. E apesar de muitos dos relatos que estão neste livro serem efetivamente da família White, ela retrata muito do que se vivia na igreja desde a sua gênese, desde todo o espírito que se vivia nas reuniões de igreja desde após o desapontamento de 1844. E o livro é muito grande, como nós chamamos de dizer, é um calhamaço, e portanto ainda não o li todo. Mas do que tive a oportunidade de ler, destaco alguns aspectos. Principalmente, gostava de partilhar dois aspectos com vocês. A primeira é que vemos uma igreja que vem de um desapontamento e que começa com uma mensagem muito virada para dentro, para todos aqueles que tinham vivido aquele desapontamento. E rapidamente, mais ou menos numa sequência de 10 anos, a igreja percebe que tem uma mensagem específica para levar a todo o mundo nesta geração. E é este retrato que nós vemos nos fundadores. E falar dos fundadores da nossa igreja levou-me não só a ler este livro, mas quando li este livro, lembrei-me de perceber o que é que se passava na história, na sociedade, ao mesmo tempo que a nossa igreja estava a ser formada. Vocês fazem ideia dos movimentos que estavam a nascer ao mesmo tempo que a Igreja Adventista estava a ser constituída? Têm alguma ideia na vossa mente? Vou partilhar aqui alguns momentos, está bem? Muitos de vocês possivelmente já os conhecem, outros não conhecerão. Eu alguns não conhecia. E no mesmo ano é editado este primeiro livro de... Antes de vos falar deste, não tenho uma imagem do anterior, mas em 1844, Charles Darwin publica não a origem das espécies, mas o que se chamou um primeiro rascunho. Diz-nos o contexto que tinha 230 páginas. E este primeiro rascunho de Charles Darwin, onde defendia explicitamente a teoria da evolução, ele fê-lo porque tinha medo de morrer e deixar esse legado perdido. E então, no mesmo ano que ocorre o desapontamento, é lançado este primeiro rascunho. Um pouco mais à frente, de uma forma anónima, e mais tarde Robert Chambers acaba por assumir, é também editado este livro, Vestígios da História Natural, e mais tarde então o conhecido livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, em 1859. Terá sido fruto do acaso que, para uma igreja que acredita num Deus Criador, Satanás tenha escolhido
um tempo tão específico para fazer sair uma espécie de manual que acabou por influenciar toda uma sociedade e nos influencia hoje a deixar de acreditar num Deus Criador. Muito interessante isso. Se olharmos para este período da história, mais ou menos a 21 de fevereiro de 1848, é também publicado o Manifesto Comunista de Karl Marx e de Friedrich Engels. Sabemos que deste Manifesto Comunista, algumas das medidas sociais aqui apresentadas ainda hoje beneficiamos delas, mas acima de tudo, a visão de Karl Marx, há uma frase muito conhecida dele relativamente à religião, ele dizia que a religião era o ópio do povo, não é? O ópio do povo. E ele diz também no seu manifesto que as pessoas que se entregam à religião são pessoas que acabam por ser fracas, não têm convicções e, portanto, a única coisa que lhes escapa é essa entrega até à religião. Também surgem nesta altura alguns movimentos religiosos, recordo dois deles, com Joseph Smith e Mary Baker Eddy. Joseph Smith fundou a Igreja Mormon e Mary Baker fundou o movimento religioso da Ciência Cristã. E também no mesmo período, 1861 a 1865, que acaba por estar no livro que eu vos disse, algumas histórias desse período, deu-se também a Guerra Civil Americana. Portanto, à medida que a Igreja Adventista nascia e se desenvolvia, à sua volta, política, socialmente, religiosa e de uma forma civil, vivíamos um período de grande instabilidade e da gênese e crescimento de novos movimentos. Serão eles frutos do acaso? Não sei, não me parece. Mas a verdade é que eles ocorreram na mesma altura que a Igreja Adventista foi formada. Antes de avançarmos mais um pouco, eu gostava de partilhar com os irmãos duas questões. Duas questões que também fiz o exercício de tentar responder. Eu vou colocá-las. Se quiserem dar a vossa opinião, darão. Mas pelo menos são duas questões para refletirmos antes de avançarmos na mensagem. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: porquê é que nós somos cristãos? Existem 4.500 religiões diferentes no mundo. É um número redondo, não é? Mas o último estudo aponta para 4.500 diferentes religiões no mundo. E porquê é que destas 4.500 eu escolhi ser cristão? Porquê é que não escolhi ser budista, islamista, hinduísta ou tantas outras religiões? Porquê é que destas 4.500 eu escolhi ser cristão? Já fizeram esta pergunta a vocês? Porquê é que somos cristãos? Porquê é que escolhemos ser cristãos? Alguém quer arriscar uma resposta? Diga, irmão. Eu acho que a maior parte de nós escolheu ser cristão porque foram os cristãos que nos trouxeram esta mensagem. Se nos trouxessem uma mensagem do budismo, nós seríamos budistas. Ok. Tudo, a razão pela qual Deus fez nós um cristão é reconhecermos que Cristo é o único que tem solução para o nosso problema existencial. Ok. Portanto, resumindo, nós somos cristãos porque reconhecemos Cristo como única solução para os nossos problemas. Ok. Mais alguém quer partilhar da sua visão porque é que é cristão? Somos cristãos pela tradição. Força, diga, irmã. Muito bem, portanto, somos cristãos porque Cristo nos escolheu. Das 4.500 religiões, que nós conhecemos algumas, outras não conhecemos o seu conteúdo, são ou não são religiões também muito boas? O que é que acham? Podemos considerar algumas perigosas, mas em todas elas, ou na sua maioria, existe conteúdo que nós podemos achar interessante. E a verdade é que isto não podemos negar, não é? Por exemplo, o budismo, que nos choca um bocado, tem uma série de visões e pensamentos que nos fazem pensar. Mas ninguém deu a resposta que eu dei, ainda bem. Mas eu acredito, se calhar, na vossa mente, a resposta que eu dei também pode ser a vossa resposta. Mas tudo o que disseram, obviamente, e obrigado pela participação e por terem partilhado, que é uma opinião de cada um. Mas eu acredito que sou cristão, porque o cristianismo é a única religião que o seu fundador viveu, morreu por mim e ressuscitou.
O túmulo de Jesus ficou vazio e o seu corpo não foi encontrado. Nós somos cristãos porque acreditamos num Deus que está vivo. Eu sou cristão porque acredito num Deus que está vivo. E acredito num Deus vivo, que é o único meio para a nossa salvação, como vocês disseram. E tenho a segunda pergunta. Esta, se calhar, um bocadinho mais complexa. E a segunda pergunta é porque é que eu sou cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Se existem 4.500 outras religiões, dentro da religião cristã existem 38.000 denominações. Porquê é que das 38.000 denominações eu escolhi hoje estar aqui esta manhã? E porquê é que eu escolhi ser Adventista do Sétimo Dia? Nós temos denominações com um trabalho extraordinário. Sejam os Mormons, Igreja Metodista, Batista, Presbiteriana, Pentecostal, tantas igrejas que também elas fazem um trabalho extraordinário. Porquê é que eu sou Adventista do Sétimo Dia? Esta religião, ou esta igreja, é a única que reconhece a suprema supremacia de Deus. Obrigado, irmão Francisco. Respeita a sua lei, Deus lhe promete ao último. Ok. Antes de qualquer pessoa falar que essa é a denominação correta, etc., a gente tem que pensar que, de alguma forma, a gente teve alguma influência. O meu primeiro contato foi através dos meus pais, por exemplo. E assim como de muitos outros irmãos. Acho que a gente tem que pensar primeiro nisso. Muito bem. Temos aqui já duas opiniões e obrigado pela vossa partilha. Força, mais uma? Exatamente, e eu percebo quando tu dizes perdoem as outras denominações, porque eu tenho exatamente isso escrito aqui. Nós não somos, a Igreja Adventista não é melhor, perdoem, mas não é melhor que as outras 38.000 denominações. Nós não somos melhor que nenhumas outras. Mas eu acredito, olhando para a gênese desta Igreja, olhando para a sua história, olhando para a sua doutrina, que foi entregue a esta Igreja uma função específica para este tempo do fim. Eu não estou a dizer que só os adventistas é que serão salvos. Mas eu estou a dizer que os adventistas do sétimo dia têm uma responsabilidade especial no meio destas 38.000 denominações. Agora, irmão, só vou falar esta vez, se me dá licença, mas Deus diz, no livro de Êxodo, capítulo 19, se vós aceitares o meu conselho, guardados os meus mandamentos, sereis o meu povo especial de entre todos os povos da terra. Deus identifica-se com a igreja que lhe reconhece a sua autoridade, que está disposta a viver e a proclamar ao mundo que Deus é rei e que a sua lei tem plena autoridade sobre os homens. Obrigado, irmão Francisco. Pegando nisto, na introdução deste tema, dos nossos fundadores, pegando na nossa paixão, a paixão daqueles fundadores, que se calhar se vai transformando numa tradição, pegando na razão porque eu sou cristão, pegando na razão porque eu sou adventista. Diga, irmã Oriosa, isto é o culto mais participado das últimas décadas. Diga, irmã Oriosa. É sim, senhora. E vamos ver, irmã Oriosa, como é que nós chegamos a essa conclusão. Quero partilhar com vocês um excerto do livro de Evangelismo, na página 119. Este comando não ajuda, Zé Carlos. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Portadores da luz. A eles foi
A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a aparecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Ellen White aqui escreveu que nos foi confiada a uma obra de mais solene importância. E eu acredito que isto faz a diferença entre as 38 mil denominações religiosas. Eu tenho a firme convicção que Deus amará os crentes de todas as outras convicções, mas tenho a certeza que nós, sendo adventistas do sétimo dia, temos este desafio profético que encontramos nas Sagradas Escrituras. Quero só partilhar com vocês duas frases de Winston Churchill, que diz que não basta vivermos, deveríamos estarmos determinados a viver por algo, e de Dostoiévski, que escreveu o seguinte: pois o segredo da existência humana está não apenas na vida, mas em saber pelo que viver. O nosso segredo não está apenas em viver, mas em saber pelo que vivemos. Se nós somos adventistas do sétimo dia, temos que saber porque é que somos. E não existe maior motivação de sabermos e ao mesmo tempo responsabilidade que fazemos parte deste movimento profético. E vamos então até à mensagem que os nossos fundadores não se cansaram de proclamar. Encontra-se no livro 14 de Apocalipse. No verso 6, encontramos a mensagem do primeiro anjo. Temos então as 3 mensagens angélicas que sempre fizeram parte da gênese desta igreja. E diz-nos então, capítulo 14 de Apocalipse, versos 6 e 7, que vi um outro anjo a voar pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Alguns aspectos que são logo rápidos quando lemos este verso de Apocalipse 14, esta mensagem do primeiro anjo. O anjo voa, não é? A mensagem é urgente, este anjo voa. A mensagem é só para alguns, como é que diz o texto? É para todos, uma grande voz. E a mensagem é eterna, universal. E eterna porque fala-nos de um evangelho eterno, e já vamos ver o que é que isso significa. E universal porque diz-nos que é para, exatamente, nação, tribo, língua e povo. Portanto, temos uma mensagem urgente. Desculpem que eu estou a fazer muito barulho. Temos uma mensagem urgente, temos uma mensagem audível, eterna e universal. Diz-nos que este anjo tinha o evangelho eterno. O que é o evangelho eterno? O que é que a nossa palavra, o que é que as nossas Sagradas Escrituras nos dizem o que é o evangelho eterno? Vejam o que diz o apóstolo Paulo em 1 de Coríntios, no capítulo 15. Este anjo tinha o evangelho eterno. E em Paulo, no capítulo 15, quando falava à igreja de Corinto, do verso 1 ao verso 4, diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vos preguei, a menos que tenhais querido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. E agora diz-nos então o que é este evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e o que é que aconteceu a seguir? E ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. Este é o evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Este é o evangelho. A morte e a ressurreição de Cristo, a revelação de Cristo, o amor dele por cada um de nós. Um Deus que se entregou por mim e por todos os que aqui estamos esta manhã e por todos aqueles que fazem parte de tantas outras religiões. Gálatas, um pouco mais à frente, Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 2 e no verso 20,
E quando ele diz este verso subejamente conhecido do apóstolo Paulo, ele diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. E o que é que diz agora? Fé em quê? No Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus amou-me e entregou-se por mim. Esta é a mensagem do primeiro anjo. Este é o Evangelho eterno. Hebreus 2:9, já não vou pedir para irmos, mas Hebreus 2:9, Paulo diz-nos que Jesus provou a morte por todo o homem. Cristo ama-me. Não existe amor como este no universo. E as outras religiões não conhecem este amor. O budismo não conhece este amor, o islamismo não conhece este amor, tantas outras não conhecem este amor. O cristianismo é único. E mais do que isto, este Evangelho diz-nos que a salvação só é através de quem? De Jesus. Ao contrário daquilo que nós tentamos fazer, que é pelos nossos esforços, por aquilo que nós fazemos tão bem, por se for preciso pagar a nossa salvação, Jesus diz não. A salvação é só através de mim. Não há nada que tu possas fazer para ser salvo. Apenas tens de te entregar a mim. No seu livro Living for Something Bigger Than You, desculpem que não traduzi, Paul David Tripp, vivendo para algo maior do que tu, este autor, Paul David Tripp, escreveu um excerto que eu acho muito interessante. Diz assim: fomos colocados na Terra para fazer parte de algo maior do que as fronteiras estreitas da nossa própria sobrevivência e da nossa pequena definição de felicidade. O desejo habita em cada um de nós e chama-se transcendência. Não sei porque é que eu faço tanto barulho. Transcender é tornar-nos parte de algo maior. Fomos criados para sermos parte de algo tão grande, tão glorioso, tão além do vulgar, que mudaria totalmente a maneira como abordamos todas as coisas comuns das nossas vidas. E em toda a cegueira, fragilidade e rebelião do pecado, esse desejo de transcender foi agora esmagado. Somos cada vez mais uma sociedade que olha para si mesmo. Somos cada vez mais uma sociedade indiferente àquilo que se passa à nossa volta. E temos um Deus que nos pede para olhar para Ele. Que nos diz que existe algo muito maior e muito melhor que só podemos encontrar nele. E acho que é por isso que os nossos fundadores não se cansaram de estudar e apresentar esta mensagem enquanto puderam. Mas a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14 continua e a seguir tem uma palavra que diz: tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus. E quando eu li este excerto e vi a palavra temer, não a consegui identificar com este nosso Deus que falámos ainda há pouco do Evangelho eterno. Como é que este Deus de amor agora pede para temer? Como é que nós entendemos este temer a Deus? E nós normalmente olhamos para temer a Deus tendo medo de Deus. Mas a palavra de Deus é tão rica e não foi escrita em português, não é? O Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra grega para temer, eu não sei grego, nem sei ler grego, mas sei ver a palavra e o seu significado. Isso todos podemos ver. E a palavra, penso que se lê de foibo. E foibo, ou fobel, ou seja lá como se diz, mas não é usada no sentido de ter medo, mas no sentido de ter reverência e respeito por Deus. Ou seja, uma absoluta lealdade para com Deus, de nos rendermos completamente à sua vontade. Este anjo está a dizer para olharmos para Deus, mas não está a dizer para termos medo dele. Está apenas a dizer para a nossa mente estar centrada na vida de Cristo. Para rendermos a nossa vontade apenas, única e simplesmente a Jesus Cristo. E a seguir, quando este anjo diz para nos deixarmos guiar por Ele, para aceitarmos a autoridade de Deus, para aceitarmos o seu poder acima de tudo, para rendermos completamente o nosso eu desta sociedade cada vez mais humanista e pessoal. Este anjo diz isto porque sabe que é a única forma
de nós efetivamente entendermos este Evangelho eterno. Temer a Deus tem a ver com a nossa atitude, e a seguir o anjo diz: temei a Deus e dá-lhe glória. Temer a Deus tem a ver com a nossa atitude, glorificar Deus tem a ver com as nossas ações. Se eu temo a Deus, se eu aceito Deus desta forma especial na minha vida, então é impossível eu deixar de glorificar a Deus. E como é que eu posso glorificar a Deus? Através da minha maneira de ser, através do meu estilo de vida, da forma como eu lido com as outras pessoas, da forma como, até a forma como eu me alimento, a forma como eu descanso, a forma como eu trabalho, a forma como eu me relaciono. Podemos glorificar ou não glorificar a Deus de uma forma ou de outra. Honrar a Deus em cada decisão que eu tomo na minha vida. Este é um grande desafio deste primeiro anjo. Este primeiro anjo diz: olhem para Jesus, porque só Ele tem a salvação. Relacionem-se com Ele. Busquem-no em primeiro lugar, porque se o fizerem, a vossa vida vai irradiar essa glória. E depois diz, mais à frente, pois é chegada a hora do seu juízo. Um aspecto interessante neste verso é que não diz que é chegada a hora do nosso juízo. Não acham interessante isso? Diz-nos que é chegada a hora do seu juízo. Neste julgamento, Jesus está ao nosso lado para provar a toda a humanidade, para provar a Satanás, que fez tudo o que podia para salvar o João. Jesus não está no julgamento para nos acusar. Esta é a mensagem do primeiro anjo. Jesus está ao nosso lado para dizer: eu fiz tudo o que podia para te salvar. E para que não reste dúvida a ninguém da sua justiça nesta terra. A todos nós, Deus dá a oportunidade de decidir temer a Deus e glorificá-lo. Reparem que Deus não nos criou, e na mensagem dos 3 anjos encontramos este Deus Criador mais à frente, logo a seguir. Deus não nos criou como robôs. Criou-nos únicos, não existe ninguém igual a nós. Temos um ADN único. E nós não somos um fruto de um acidente genético. A mensagem deste primeiro anjo diz-nos que nós somos especiais para Deus. E é esta mensagem que Deus nos convida para levar. E a seguir, nós encontramos esta expressão: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E antes de explicarmos esta expressão, quero só dizer mais alguma coisa relativamente a este julgamento. Nós, quando olhamos para a nossa terra, nós vemos muita coisa que consideramos injusto. Consideramos muitas vezes a vida injusta, e a vida é muitas vezes injusta. Podemos perguntar porque é que morrem pessoas inocentes de forma trágica, em situações que não tinham qualquer responsabilidade. Porque é que morrem homens, mulheres e crianças no mar Mediterrâneo, em busca da sua liberdade. Porque é que morrem homens? Porque é que morrem crianças de doenças terminais? Porque é que uma esposa fiel é abandonada pelo seu marido? Ou porque é que um marido fiel é abandonado pela sua esposa? Porque é que eu sou fiel para Deus e vejo a minha vida financeira se desmoronar? Porquê? 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 E sabem, eu não sei a resposta. Mas no julgamento, tudo aquilo que era errado vai passar a estar certo. No julgamento, nós vamos descobrir que foi nestes momentos que Jesus ainda estava mais próximo de nós. E agora diz-nos: adorai, esta mensagem do primeiro anjo diz: adorais aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós somos uma igreja que acredita num Deus Criador, porque se assim não fosse, não fazia sentido nós adorarmos ao sábado de Deus. Nós estamos aqui hoje, podemos estar aqui por tradição, porque nos habituámos a vir à igreja ao sábado, é verdade. É verdade que pode ser esta a razão de estarmos aqui.
mas acima de tudo, nós estamos aqui porque adoramos um Deus Criador. E se nós adoramos um Deus Criador, então temos que respeitar o seu planeta, temos que respeitar o seu ambiente. Por vezes temos aquela expressão, isto é tudo para queimar. Realmente no final é. Mas enquanto não for, nós temos que respeitar esta terra criada por Deus. E nós respeitamos Deus, respeitando o seu ambiente, respeitando o ser humano que foi criado por Ele. Quando respeitamos o nosso próximo, estamos a respeitar um Deus Criador. E respeitamos Deus quando aceitamos o sábado como um dia especial de adoração. O 7º dia da criação. O dia em que Deus disse para irmos tê-lo com Ele de uma forma especial e para o adorarmos e reconhecermos que hoje descansamos por tudo aquilo que Deus nos fez. Quando nos encontramos com Deus ao sábado, nós estamos a descansar e a reconhecer o nosso Deus Criador e a aceitar tudo aquilo que Ele nos fez. Termino e resumo a mensagem do primeiro anjo. E não vou demorar ao mesmo tempo no segundo e no terceiro anjo, porque vocês começam a ficar cansados e eu posso ficar desidratado. Mas a mensagem do primeiro anjo é esta. Este anjo está a dizer ao mundo que não existe outra forma de nós sermos salvos a não ser por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E agora vemos o segundo anjo que diz, logo a seguir no verso 8, caiu a grande Babilónia que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Sabemos o significado da palavra Babilónia em Apocalipse. Traduzimos-la por confusão. Confusão. E a verdade é que nós vivemos um mundo confuso. As pessoas estão confusas relativamente à sua identidade sexual. As pessoas são confusas relativamente ao que é o sábado. As pessoas estão confusas relativamente ao que é o poder da besta. As pessoas estão confusas que o que acontece depois da morte. As pessoas estão confusas se realmente haverá uma segunda vinda. As pessoas estão confusas se existe ou não existe Deus. A nossa sociedade está confusa. E a mensagem do segundo anjo é tão simples. A mensagem do segundo anjo diz, olha, saiam dessa confusão e encontrem na minha palavra, na palavra de Deus, a resposta para todas essas dúvidas. E se na mensagem do primeiro anjo, Jesus é a base daquela mensagem, na mensagem deste segundo anjo, é a Bíblia que está a chamar as pessoas para fora da confusão, para fora da Babilónia. E para olharmos exatamente para aquilo que diz a palavra de Deus. Nós somos uma igreja que pregamos Jesus como o único meio para a salvação. E somos uma igreja que durante muitos anos foi apelidada como sendo o quê? O povo do livro. O povo do livro. Somos uma igreja que acredita que é a palavra de Deus que nos tira todas estas confusões. Eu tenho imensas confusões e certamente que vocês terão as vossas confusões. Mas é na palavra de Deus que nós encontramos a resposta a elas. Esta era a mensagem do segundo anjo. E a seguir chegamos à mensagem do terceiro anjo. É sempre uma mensagem que me arrepia um pouco mais, porque parece que não sabe tão bem dizê-la. Mas a mensagem do terceiro anjo diz, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Marca da besta, vinho da cólera de Deus, cálice da sua ira. Que mensagem assustadora para ser proclamada. Mas, irmãos, se quisermos resumir o que este anjo está aqui a dizer, está apenas a dizer-nos que o mundo, como nós o conhecemos, vai terminar. O mundo, como nós o conhecemos, chegará ao fim. Amém? Este mundo que recorda tantas injustiças que há pouco disse. E este mundo, nesta terceira voz, nós vemos aqui, talvez, não sei se o posso dizer, o mais severo aviso que encontramos nas Sagradas Escrituras para todo o mundo, da parte de Deus. Mas, no final deste aviso, no verso 12, no final da mensagem deste terceiro anjo, nós lemos, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé
em Jesus. A mensagem do primeiro anjo é Jesus, o Salvador. A mensagem do segundo anjo é a palavra de Deus para nos tirar desta confusão. E a mensagem do terceiro anjo é que Jesus tem um povo que é, em primeiro lugar, quê? Resistente, constante, perseverante. Tem um povo perseverante, constante e resistente que guarda alguns mandamentos de Deus. Que guarda todos os mandamentos de Deus. E é por isso que eu sou adventista do sétimo dia e que nós deveríamos ser adventistas do sétimo dia, porque apesar de sermos tão bons ou até muitas vezes inferiores a todas as outras religiões, até as outras 38 mil denominações, nós somos uma igreja que acredita em Deus como um Jesus Salvador. Nós somos uma igreja que acredita na sua palavra como a única forma de nos tirar esta confusão. E nós somos uma igreja que guarda todos os mandamentos de Deus. E isto foi aquilo que eu comecei a recordar quando comecei a ler aquele calhamaço que ocupou um peso extraordinário na minha mochila de férias. Mas que fez-me recordar esta mensagem que já estava adormecida na minha mente. Termino com uma história, uma notícia que saiu no Observador há um mês atrás, penso, 1 ou 2 meses atrás. Deste senhor de nome de Tyler Ivanov. E não sei se vocês viram esta notícia, mas este jovem estava à procura de lenha na costa do Alasca. E quando procurava lenha, ele encontrou esta garrafa. E encontrar uma garrafa no chão não é nada de especial, mas esta garrafa tinha uma mensagem lá dentro e esta mensagem chamou-lhe a atenção. Ele tirou a mensagem de lá dentro e estava esta carta dentro desta garrafa. E esta mensagem, ele percebeu que era russo, porque por coincidência tinha estudado russo, mas não conseguia entender o seu contexto. E então, na era das redes sociais, rapidamente o nosso amigo Tyler Ivanov fez um scan ou tirou uma foto desta carta. Pôs no Facebook, no Twitter e no Instagram. E foram feitas milhares de partilhas, até que alguém traduziu o conteúdo desta carta. Esta carta chegou também a uma estação de televisão russa que achou muito gira a história e, contagiada por esta mensagem, decidiu ir à procura do autor desta carta. E assim foi. Com algum trabalho de investigação jornalístico, eles chegaram então a este senhor, o capitão Anatoly Prokoyevsky Botsanenko. Capitão de um navio russo que tinha, a 20 de junho de 1969, há precisamente 50 anos, colocado esta mensagem naquela garrafa enquanto viajava pelo mar. E sabem, esta história não tem nada de especial, além de que alguém encontrou uma garrafa que foi enviada há 50 anos atrás. Mas o que mais me marcou nesta história, sabem o que foi? Foi que quando este capitão soube que alguém tinha encontrado a sua mensagem, ele emocionou-se assim como eu me emociono facilmente. E o que mais achei interessante nesta história, até porque se virem a notícia, há um link para ir até à estação russa e vêm os jornalistas russos a entrevistarem o capitão. E este homem chorava. Chorava porque recordou o tempo em que enviou esta mensagem e chorava porque alguém a tinha encontrado. E sabem, eu não consigo imaginar o sentimento do nosso Deus, que nos enviou uma mensagem para os últimos dias. Mas eu acredito que Ele também fica emocionado quando nós temos essa oportunidade de tirar essa mensagem dentro da garrafa, de pô-la na internet, de a partilharmos. Muitos de nós, às vezes, tropeçamos na garrafa. Muitos de nós pegamos na garrafa e pomos-la na reciclagem, e muito bem. Mas convém dividir o papel do vidro. Mas eu acredito que nesta manhã
Muitos de nós temos este desafio porque aqui estamos. Porque somos adventistas do sétimo dia, porque temos uma mensagem única. Que nós não queremos esconder esta garrafa. E eu termino com esta pergunta. O que estou eu a fazer com essa mensagem que Deus me confiou? Amém.